Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 14. Diga assim: eu sou um filho amado do Senhor. Senhor, fala assim: Senhor, fala ao meu coração nessa noite, para que eu possa prosseguir. Diz assim o texto, Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Palavra que nos norteou ao longo desse ano em toda a caminhada. E agora eu peço que o Senhor fale diretamente ao nosso coração de uma maneira única, personalizada. Que cada um receba uma porção daquilo que o Senhor tem para a vida nessa noite. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao final de um ciclo. Aí você vai fazer assim, Vamos lá de novo. Irmãos, chegamos ao final de um ciclo. Pois é. Foram 23 lições. Foram muitos compartilhamentos. Compartilhamento foi uma bênção? Tivemos um retiro de inventário, foi uma bênção? Tivemos tempo de comunhão. Os líderes, eles gastaram tempo mandando mensagens para você, intercedendo, conversando, desabafando, ouvindo. Você vinha, recebia uma palavra aqui no discipulado, nessa nossa reunião coletiva, ou você que estava online, você acessava ali aquela reunião coletiva e você recebia aquela palavra, e depois disso, você era abençoado no compartilhamento. Tanto na possibilidade de você falar, porque ali você trazia as suas questões e você falava sobre elas, quanto pelo compartilhamento do meu amigo. Você já percebeu que às vezes tem alguém falando e você está assim, caramba, sou eu, e você não estava nem ligado naquilo ali? Já aconteceu isso com você? Então, aos poucos, você foi vindo, você foi se inteirando, e aí gerou um sentimento de pertencimento. Agora eu pertenço a esse negócio desse celebrando. Por isso que você chegou até aqui. Porque você não desistiu, porque você se sente participante dessa família, da família celebrando. E nós podemos dizer assim, eu sou parte da família celebrando. Vamos dizer isso juntos? Eu sou parte da família celebrando. E os servos? Servos, dá um tchauzinho aqui. Como eu tenho certeza vocês foram abençoados simplesmente por poder servir. Simplesmente por poder acompanhar a vida de alguém, ligar, mandar mensagens, interceder, montar o som, ligar o celular para transmitir, preparar a palavra. Tenho certeza que vocês foram muito abençoados. Amém? Posso ouvir um amém dos servos? Amém! E agora você que é celebrante, sabe quanto o servo ganhou para fazer isso? Sabe quanto ele recebeu por isso? Que nós pagamos aqui um salário? Nada. Nenhum servo ganha nada, ele faz isso por amor. Ele faz isso porque ele entende que ele servindo a você, ele está servindo a Deus. Então o serviço do servo demonstra amor a Deus e amor por você, celebrante. Por isso você, ao final desse período, será convidado a demonstrar o seu amor a Deus, a demonstrar o seu amor pelo próximo, servindo no próximo ciclo. E o retiro de inventário, foi bênção? Você aprendeu a trilhar o caminho da cura. Agora pensa num negócio que deu trabalho. Eu quase surtei e eu queria aqui fazer um agradecimento à minha esposa. Eu deveria ter chamado a minha esposa aqui nesse último grupo aqui. Porque se não fosse ela, eu acho que eu teria surtado. Eu, na verdade, acho que eu surtei em alguns momentos, ela me ouviu. E aí ela me acalmava.
E aí eu desabafava com ela. Obrigado, meu amor, te amo. Obrigado. Obrigado. Mas deu trabalho, gente. Não pensa que é fácil. Agora, você lembra como você chegou aqui no começo do programa? Você lembra como você chegou? Você que é celebrante de primeira vez, até um servo que já participou algumas vezes. Você lembra como você chegou? Talvez você tenha chegado aqui um pouquinho desconfiado. Que grupo é esse que reúne numa segunda-feira um negócio meio separado, meio engraçado que a gente não entende, ninguém sabe bem como é que é? Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Visitando a gente? Tem lá atrás? Que Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe, que bom. Mas que grupo é esse? Lembra como você estava meio desconfiado? Talvez você tenha vindo porque alguém te recomendou. Talvez algum conselho, seja pastoral ou não, seja de alguém que já passou pelo programa. Vai lá no Celebrando que vai ser uma bênção. E aí você veio, mas não estava nem muito afim, né? E aí veio, foi ficando, daqui a pouco chegou numa partilha. E aí chegou na partilha, vendo aquele pessoal falando, falou assim, eu não vou falar nada. Mas eu não vou falar nada, eu não confio em ninguém aqui. Deve ser tudo fofoqueiro, deve estar tudo contando lá pro pastor. Não é verdade? Aí daqui a pouco você foi soltando, você foi percebendo que eram pessoas imperfeitas, como você. E aí foi confiando. E aí teve aquela fase que você achava que você não tinha problema. Daqui a pouco você achava que você tinha todos os problemas e que você era a pessoa mais problemática do mundo. Você lembra disso? Foi mais ou menos assim? Ou então talvez a coisa estivesse tão difícil, você chegou aqui tão arrebentado, mas tão difícil que você achava até que não teria mais jeito. Você pensou assim, eu estou indo lá porque eu não tenho mais jeito, porque eu não tenho mais esperança, porque nada vai mudar na minha vida. Mas o Senhor quebrou a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Lembra disso? Gabriela, tinha uma musiquinha dessa? O Senhor quebrou e Ele mostrou para você que o caminho da cura é possível na sua vida à medida que você se coloca nas mãos dEle. À medida que você o reconhece como o poder superior na sua vida. Mas e agora? O que a gente vai fazer porque o Celebrando vai parar? Chegamos ao final de um ciclo. Não vai ter mais a segunda-feira para partilhar. Não vai ter mais a lição aqui, pelo menos agora, de agora até a virada do ano, a gente só volta ano que vem. E agora? Irmão, preste atenção numa coisa, o programa ele para, mas a sua vida não pode parar. A sua vida não pode parar. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? A sua vida não pode parar. Então, siga em frente. Fala isso bem forte para a pessoa que está do seu lado. Siga em frente. Você sabe que esses dias, há pouco tempo atrás eu assisti um vídeo e aí vinha um corredor assim, porte atlético, aquela coisa de maratona, e ele quando vê a linha de chegada lá, aquela faixa que as pessoas seguram, aquele corredor, ele quando vê a linha de chegada, de repente ele dá aquela relaxada, porque ele está vindo no pique, ele olha para trás, não vê ali o segundo colocado, ele está em primeiro, o segundo tem uma distância grande, aí ele dá aquela relaxada. E o vídeo mostra que aquela relaxada foi o suficiente para o cara que está atrás perceber e dar o gás dele e alcançar, e nos últimos metros, alcançar a vitória. Aquela pessoa naquele vídeo perdeu a sua vitória simplesmente por um relaxamento nos momentos finais. E eu quero dizer uma coisa para você que chegou até aqui, meu irmão. Você não pode perder o foco do caminho da cura e deixar de experimentar a vitória que o Senhor tem para a tua vida. Você não pode perder o foco. Você deve seguir focado, independente do programa. Ah, mas o programa parou. Tudo bem, mas não é o programa que te cura. O programa ele é uma ferramenta. Quem te cura é o agir de Deus na sua vida. É o Senhor agindo na sua vida. Então, irmãos, olhando aqui para esse texto que nós lemos, eu quero fazer algumas considerações. E é interessante que esse texto aqui, na verdade, ele está falando sobre salvação. O apóstolo Paulo, ele está
dissertando sobre salvação, mas ele coloca no texto aqui uma espécie de um mecanismo que ele está nos ensinando, e eu creio que nós podemos aprender sobre a nossa caminhada e aplicar nesse nosso tempo onde nós seguimos em frente, aprender sobre esse mecanismo com o apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui novamente os versos que lemos, não precisa projetar o verso, pode seguir. Verso 12: não que eu já tenha recebido tudo isso ou já tenha obtido a perfeição. Primeira coisa que eu vejo aqui é que o apóstolo Paulo sabia que não era perfeito. Ele não era perfeito. Eu não sou perfeito. Você é perfeito? Então diga assim: eu não sou perfeito. Então, se eu não sou perfeito, eu posso errar. Só que o erro a partir de agora é um acidente. O erro agora não é uma prática, ele não deve ser uma prática normal. Ele deve ser um acidente, porque eu sei como agir para evitar o erro, e eu também sei como agir quando eu erro, se eu erro. Eu sei como agir para evitar o erro, porque eu aprendi sobre os gatilhos que me levam a errar. Quando eu compartilhava, eu comecei a identificar certas coisas na minha vida que me levavam ao erro. Eu aprendi sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas lutas, eu identifiquei, eu assumi, eu saí da negação. Então agora eu sei evitar certos pontos na minha vida que me levavam ao erro. E se eu errar, eu aprendi que eu devo reconhecer, assumir a minha responsabilidade, pedir perdão, reparar. Isso tudo nós aprendemos juntos. E por isso eu posso seguir em frente. Ainda no verso 12, o apóstolo diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas prossigo para conquistar. Eu não posso parar, eu tenho que prosseguir. O programa para, mas eu não paro. Eu prossigo. Se eu paro, eu não melhoro. Se eu paro, eu vou ficar estagnado. Se eu paro, eu interrompo esse processo de cura. Então, o que eu faço? Continue orando. Continue lendo a palavra. Continue meditando. Continue tendo comunhão com os irmãos. Não suma. Porque às vezes a gente está aqui nesse dia legal, todo mundo junto, mas daqui a pouco vira uma chave, parece que a pessoa some, não responde mais, não quer saber, sai dos grupos, aquela coisa toda. Não suma, tenha comunhão com Deus e tenha comunhão com os irmãos. Você não vai ficar só. Você vai ficar só se você quiser. Ainda que vão te procurar. Mas não fique só, não pare. Verso 13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e olha a partir de agora, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, eu deixo o meu passado para trás. Eu deixo o meu passado para trás. O meu passado é fonte de aprendizado. Eu tenho que olhar para ele sem que ele doa e aprender com ele, para que eu não fique apegado a quem eu era. Você hoje é diferente daquela pessoa que chegou aqui? Então não seja apegado a quem você era. Agora preste atenção que eu vou falar algo aqui que é muito sério, de verdade. Alguns são tão apegados ao passado, alguns são tão apegados a quem eram anteriormente, que esse apego não permite que a pessoa continue caminhando bem. Ela continua caminhando, mas o apego ao passado, o apego a quem eu era, não permite que eu continue caminhando bem, vivendo realmente da maneira como eu poderia viver. E olha, é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer que você fique preso a quem você era, preso ao passado. Ele vai tentar te lembrar isso algumas vezes. Ele vai tentar jogar na cara. Ele vai usar alguém na sua casa, alguém no seu trabalho, talvez alguém daqui até, infelizmente, para uma palavra mal dada, uma palavra mal colocada,
como nós aprendemos ontem, um conselho ímpio, até vindo de um crente, mas às vezes vai nos lembrar de quem éramos, e nós não podemos ficar apegados ou presos ao passado, porque isso gera em nós medo. Aquele que é preso ao passado tem medo. Sabe medo de quê? Medo de errar, porque não quer ser confrontado. Quem você era ficou para trás. Não tenha medo de errar. Se você errar, você sabe o que fazer. Acabou, virou a página. E alguém virar e falar assim, não, mas está parecendo aquele velho homem. Não. Foi um erro. Eu reparo, eu assumo, eu me arrependo. E a vida que segue no processo que é contínuo. Porque esse medo não pode nos impedir de avançar. Esse medo não pode nos impedir de viver em novidade de vida. E foi para isso que Deus te chamou. Para você viver uma vida nova. Para você viver uma vida não apegada a quem você era. Talvez antes você fosse uma pessoa que tivesse insegurança. Chegou aqui, celebrou um tratamento nessa área e você não tinha segurança às vezes para tomar decisões simples. Mas você vai ter que decidir agora. Não tenha medo de errar, porque o medo de errar vai te fazer lembrar quem você era e você ficar agarrado lá. Não! Você aprendeu os mecanismos. Talvez você chegou aqui uma pessoa muito irada, uma pessoa daquelas que muito grosseira, e hoje você está aí calminha na paz do Senhor. Amém? Amém? Temos gente assim aqui? Obrigado, Deus. Tínhamos aqueles, mas temos aqui as pessoas que estão celebrando. Mas não deixe que o medo de tratar alguém mal te impeça de, por exemplo, ter que ter uma conversa mais ríspida com alguém, mais dura. Porque, por exemplo, um pai que tem que orientar o seu filho, ele precisa ser firme. Ele vai deixar de ser firme agora simplesmente porque ele está com medo de ser duro? Não. Ele aprendeu que existe uma dose certa da coisa aqui. Então eu não posso ficar preso a quem eu era. Eu vou ter que falar. Não. Não posso ficar preso a quem eu era. Eu vou agir da maneira que o Senhor tem. Eu agora vivo em novidade de vida. Da maneira nova que o Senhor tem para mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, e esse é o tema da palavra, eu sigo em frente. Nós já dissemos isso e vamos dizer mais uma vez. Siga em frente. Então, diante desse mecanismo que eu vejo aqui com o apóstolo Paulo, que falou sobre eu não sou perfeito, eu não posso parar, eu deixo o meu passado para trás e eu sigo em frente. Eu quero então trazer 3 razões para você seguir em frente. 3 razões para você entender que você deve seguir em frente. A primeira, você já aprendeu o que precisava fazer para prosseguir no caminho da cura. Você já aprendeu o que precisava fazer. Você já aprendeu. Está vendo ali as lições? Eu sei que cada um aqui vai se identificar com uma lição mais do que com outra. Teve lições que falaram mais ao coração. Você aprendeu. Você compartilhou, você inventariou. Então, cada lição dessa que você recebeu foi uma ferramenta para um momento certo da sua vida. Não é simplesmente estamos aqui, é uma coisa que você tem que ficar... Não, é uma ferramenta. Você tem essa ferramenta, você tem que tomar posse dela. Quando for necessário perdão, use a ferramenta do perdão. Quando for necessário sair da negação, use a ferramenta do sair da negação. Quando for necessário reparar, use a ferramenta do reparar. E enquanto eu pensava sobre isso aqui, eu lembrei das minhas caixas de ferramenta. Eu tenho 2 malas de ferramenta lá em casa. Tá tudo bagunçado. Eu preciso tirar um dia para botar todas as ferramentas para fora, limpar.
porque elas estão ali, à medida que vai usando, e nós fizemos obra há pouco tempo, elas estão ali todas sujas de obra, de tinta, de poeira. Eu preciso botar as ferramentas para fora, limpar e organizar. Irmãos, você recebeu, agora é a hora de você organizar essas ferramentas na sua vida. Talvez, assim como eu gosto de fazer as coisas em casa. Eu gosto de pintar, amém, de consertar, por isso que eu tenho minhas ferramentas. Mas tem hora que a gente precisa de um especialista. Tem hora que não é a minha especialidade, então eu vou até um certo limite. Então, talvez você esteja pensando assim, mas eu preciso de um especialista. Pode ser que você precise de um especialista, não estou sendo contra isso. Eu estou dizendo que as ferramentas básicas você recebeu, mas pode ser que algum dia você precise do especialista do aconselhamento bíblico, do especialista da libertação, do especialista do ensino da escola bíblica, do especialista de um pequeno grupo multiplicador, do especialista do celebrando. Porque você pode voltar e você pode fazer o ciclo novamente. Isso não é uma palavra para colocar você para fora, mas é para você entender que você não depende unicamente de um programa, porque Deus é quem tratou na sua vida e Ele é quem te deu essas ferramentas. Chegou a hora de você usar essas ferramentas. Siga em frente, então. Você recebeu, você já aprendeu o que precisava fazer, o que precisa fazer. Siga em frente. Você aprendeu o que precisava. Segundo ponto, siga em frente, você experimentou o toque curador do Senhor. Você experimentou o toque do Senhor na sua vida. Irmãos, o programa Celebrando a Vida aqui na Igreja de Irajá, ele é muito claro quando diz que apontamos para Jesus. Nós apontamos para Jesus. Se você recebeu algo, está celebrando algo hoje, não é simplesmente porque houve uma reunião, porque alguém falou, mas foi Jesus na sua vida. Todas as vezes que eu me encontro com o Senhor Jesus, eu não volto igual, eu sou transformado. Eu não sou mais o mesmo quando eu encontro com Jesus. Acontece que às vezes eu não sei esperar. Acontece que às vezes eu quero que tudo seja no meu tempo e não no tempo do Senhor. E talvez você ainda esteja num caminho de cura, de celebração ainda. Mas olha, vai acontecer no tempo do Senhor. Em Eclesiastes, o sábio ele vai dizer que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para celebrar certas situações na tua vida. Mas saiba que o Senhor ele está trabalhando. E é Ele quem te toca. Então, Ele vai completar a obra no tempo certo. Não desista você dessa caminhada. Eu tive aqui passei um ano, não adiantou tudo que eu queria. Você continua imperfeito como o apóstolo Paulo mostrou que era, e era o apóstolo Paulo. Continua a caminhada. Não pense que já deu, porque nenhum de nós aqui pode dizer assim, já deu, já estou bom. Se você está bom, você está no lugar errado. Você sabe onde você deveria estar. Se você está bom desse jeito, não pense que já deu. Não perca o toque curador do Senhor que você já experimentou na sua vida. Lucas capítulo 8, do 43 ao 48, não precisa abrir não, mas eu conto a história de uma mulher. A mulher tinha um problema sério. 12 anos com uma hemorragia. 12 anos vivendo ali um problema sério, precisando de cura. Jesus está passando, tumulto. Um monte de gente em volta, pessoal querendo tirar selfie com Jesus. Jesus ali naquele tumulto, aquela empurra de um lado, empurra do outro, de repente ele para aquela multidão e fala assim, peraí, alguém me tocou. E de mim saiu virtude. Agora pensa comigo, foi a mulher, né? Você sabe da história. A mulher toca em Jesus, ela é curada ali. Mas pensa comigo, Jesus, Filho de Deus, Ele é Deus. Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia? Você acha que ele estava confuso ali na hora? Alguém me tocou. Era Deus, ele sabia.
Você acha que ele precisava saber que a mulher falasse? Ele precisava? Quem precisava era ela. Ele faz a pergunta para que ela declarasse o que havia acontecido. Ele está pensando nela, porque ela precisava assumir e reconhecer que a sua cura veio de Jesus. Irmãos, se vocês experimentaram algo nesse ano, assuma, reconheça que a sua cura veio do Senhor Jesus. Reconheça que você está aqui porque é o Senhor que está fazendo a obra na sua vida. O discipulado, as partilhas são bênção, são ferramentas do Senhor para te abençoar. Mas é Ele quem te cura. E se você encerrar esse ciclo aqui sem reconhecer que foi Deus que te tocou, que a cura veio dele, achando simplesmente que foi uma conversa, que foi uma palavra motivadora, você vai se tornar codependente desse programa. Você vai voltar no que vem achando, vai passar agora dezembro, janeiro, fevereiro, numa agonia danada. Como é que eu não estou conseguindo ver? Parece que está pesado. Não, é o Senhor que te cura e Ele te cura na sua casa. Ele te cura quando você pega a mala de ferramenta e usa as ferramentas corretas. Não seja codependente do programa. O programa é uma bênção, sim. Continue no programa, sim, mas saiba que ele é uma ferramenta nas mãos do Senhor. E o terceiro conselho para que você siga em frente: siga em frente, você foi salvo. Siga em frente, você foi salvo. Diga assim: eu fui salvo. Na mesma história que eu contei da mulher com fluxo de sangue, está lá em Lucas 8, de 43 a 48, eu vou ler 2 versos aqui, o 47 e o 48. Diz assim: a mulher, vendo que não podia passar despercebida, porque ela deve ter pensado assim: vou ficar quietinha aqui na minha, eu não vou me meter não, mó tumulto, esse cara agora aí está querendo... Só que ela viu que não podia passar despercebida. Aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, uma atitude de rendição, declarou à vista de todo o povo. O que ela faz? Ela declara à vista de todo o povo. E o que ela declara? O texto segue: o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você, vá em paz. Eu grifei aqui: declarou à vista de todo o povo. Aquela mulher testemunhou o que Jesus havia feito na sua vida. Ela não ficou se escondendo. Hoje você sai daqui, hoje você segue em frente para testemunhar os feitos do Senhor na tua vida. Eu tenho certeza que na noite de testemunhos, eu sei que outras pessoas gostariam de ter testemunhado, mas aqueles que vieram, talvez tenham passado um dia assim meio nervoso, e como é que vai ser, e eu vou falar, e dá aquele medo, aquele frio na barriga, eu vou pegar o microfone, mas a partir do momento que você falou, você venceu uma barreira tão grande na sua vida, que agora você pode usar esse teu testemunho para abençoar outras pessoas. Aquela mulher teve que vencer essa barreira, e olha como é que Jesus foi perspicaz. Ele fez tudo isso para que ela vencesse mais uma barreira, não apenas a da cura, mas a do seu testemunho. E agora ela testemunhou à vista de todo o povo. Ela não falou baixinho para Jesus: fui eu. Ela testemunhou à vista de todo o povo. E o texto segue: ela testemunhou o quê? O motivo. Irmãos, ela não teve medo de falar daquilo que lhe causava dor. Ela não teve medo. Interessante que o evangelista Lucas, ele narra uma mulher
E se você ler todo o trecho, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos. Como é que ele soube disso? Ela testemunhou completamente ali naquele momento. Ela chegou e falou assim: Jesus, olha só, eu tenho 12 anos que eu vivo um problema sério, já não tenho mais para onde ir, já entrei no CISREG, já fui atendida, até o especialista era bom, mas não deu. Fui para outro estado lá, arrumei um especialista que alguém me indicou, tomei um chá de não sei o que, fiz isso, fiz aquilo outro. Ela testemunhou tudo e ela não teve medo de falar daquilo que lhe causava dor. Irmão, se você foi curado, não tenha medo de falar daquilo que lhe causava dor. Se não causa mais, testemunhe. A sua vida vai impactar outras vidas. A sua vida vai abençoar outras vidas. Ano que vem você vai estar aqui servindo outras vidas, falando daquilo que você celebrou. E então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz. Hoje, quando a gente diz assim, estamos aqui encerrando o nosso ciclo, vá em paz. Mas olha, você é salvo. Você foi salvo pelo Senhor. Então, irmãos, Jesus ele foca no que era principal. Aquela mulher, ela estava ali falando do problema, ela recebeu a sua bênção, ela foi curada, mas o principal era a salvação. O ponto alto do Celebrando a Vida não é a sua cura, da sua área de tratamento, mas é a sua vida com Deus, é a sua salvação. O ponto alto do Celebrando é a sua salvação. Isso é o mais importante. É o mais importante, a sua vida com Deus. Muito mais do que as nossas crises, muito mais do que as nossas curas. O melhor é a certeza da salvação. Então, siga em frente. Você foi salvo. Siga em frente. Você experimentou o toque curador do Senhor. Siga em frente. Você aprendeu o que precisa para seguir no caminho.